Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, que frio é esse, gente? Aqui em São Paulo tá muito frio. E eu já sou frienta, então já acaba piorando mais as coisas. Mas vamos lá, né? Gente, eu tô gravando o vídeo após a live, tá? Eu já fiz a primeira live de hoje. Pra quem não sabe, essa semana teremos live a semana toda, se Deus quiser. E eu tô trazendo todos os dias a partir das 10 horas, tá bom? Se não chegar notificação pra você, vem aqui no YouTube, porque se eu não tiver já gravando, eu tô tentando entrar, tá bom? Eu tô falando isso, gente, porque eu tô aprendendo ainda. Então, a primeira live eu não consegui ativar os comentários, mas eu já descobri o que é que estava me travando, que eu não tava conseguindo liberar os comentários pra vocês comentarem, tá bom? Mas se Deus quiser, amanhã os comentários estarão abertos e vocês vão poder interagir comigo também, tá bom? Gente, hoje no último vídeo da nossa série de vídeos sobre batalha espiritual de alto nível, nós vamos falar sobre como funciona a justiça de Deus, né? Como que a gente vai lutar na batalha espiritual se a gente não sabe como é que funciona a justiça de Deus, né? Acerca dessas coisas, né? Então vamos lá, tá bom? Eu vou estar trazendo algumas dicas para vocês, explicar um pouquinho sobre os demônios. Se demorar um pouco o vídeo, vocês me perdoem, mas é que eu gosto das coisas bem detalhadas, bem explicadas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta e me segue no Instagram. Ainda não, que o meu Instagram é para vendas, né? Eu tô pensando ainda se eu vou voltar com o meu Instagram, tá, gente? Mas enquanto isso, vamos trabalhar aqui no YouTube mesmo, tá bom? Bora lá, gente. Como que funciona a justiça de Deus? Nós sabemos que o mundo todo, não só o mundo físico, mas o mundo espiritual, todo ele funciona pelas leis de Deus. Mesmo as coisas ruins que acontecem, Deus sabe o porquê que acontecem. E é pela permissão de Deus que acontece. Nada foge do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus saiba. Só que existe uma diferença entre Deus querer que aquilo aconteça e Deus permitir, né? Deus querer é porque ele mesmo, pela vontade dele mesmo, quer que aquilo aconteça e ele aí faz do jeito dele. Mas quando ele permite alguma coisa, não é necessariamente porque ele quer, mas ele permitiu por conta das leis dele. Então eu vou falar algumas coisas que talvez pareçam bem assim estranhas para vocês, para quem ainda está iniciando a caminhada na fé, talvez não entenda, mas as leis, tudo que acontece, gente, vai pela soberania de Deus. Não tem como o diabo fazer nada sem que Deus não permita de alguma forma, tá bom? Por quê? As leis de Deus, ela funciona para o próprio Deus, para os anjos, para os demônios e para os seres humanos, sendo eles cristãos ou não. Todo mundo, espiritual ou não, ou físico, né, tem que se submeter à vontade de Deus. Vamos lá, uma lei que sempre traz confronto, né? Sempre traz alguma coisa que a gente acha assim estranha. A lei da semeadura. Não é falado muito. Porém, gente, se a gente estiver errado, acaba acontecendo algo na nossa vida por consequência do nosso próprio erro. Vamos lá. Quer ver um exemplo bem claro assim para vocês entenderem? Uma pessoa, ela gosta de se relacionar, ter relação com várias pessoas. É um pecado. Porque Deus, ele quer que você tenha relação apenas dentro do casamento, para ser abençoado por Deus. Porém, a pessoa, ela quer ter relação com todo mundo que ela quer. Todo final de semana está se relacionando com uma pessoa. Ela tem a consequência de colher, na vida dela, uma doença. Ah, mas Deus quis me dar uma doença? Ah, porque Deus permitiu que o diabo colocasse uma doença? Porque a pessoa está em pecado. Então, o pecado, ele faz a lei de Deus aprovar algo vindo do diabo, gente. Então, o diabo e os demônios só podem tocar na nossa vida com a permissão de Deus e se a gente der alguma permissão, porque ele conhece as leis de Deus muito melhor do que nós. Na palavra do Senhor lá em Jó, conta que Deus permitiu o diabo atacar, só que no início da palavra a gente percebe que o diabo foi ao encontro de Deus, não foi Deus que chamou o diabo, porque Deus não trabalha junto com o diabo, gente, mas o diabo ele ataca dentro da palavra de Deus, eles obedecem, eles têm que obedecer. E muitas vezes nós agimos sem obedecer a Deus e achamos que não vai acontecer nada. Só que a gente colhe mesmo, que a gente planta. Não é da vontade de Deus. Essa pessoa que eu dei o exemplo para vocês, colher uma doença. Mas eu vou dar um exemplo para vocês.
Aí essa pessoa se relacionou com várias pessoas, tá em pecado, porque tá em fornicação. Aí, lá no mundo espiritual, né? Aqui, né, na verdade, só que no mundo espiritual, o diabo chega diante de Deus e às vezes o diabo nem chega diante de Deus, porque ele já tem aquela permissão através do pecado. Talvez ele possa até chegar diante de Deus para pedir algo a mais do que está dentro do limite dele. E Deus não vai permitir, porque Deus não permite aquilo que está fora da palavra dele, né? Ou seja, as pessoas têm que agir dentro da palavra. Gente, eu acredito que nem o diabo aja dessa forma, porque ele já sabe a soberania de Deus, ele conhece a Deus e ele sabe que Deus não ia permitir. Mas a gente que acaba colhendo coisas erradas porque a gente mesmo que se submete a isso. A gente mesmo que peca e depois reclama quando começa a colher as consequências, né? Tem como é que fala? Tem uma colheita, gente. Não é porque aceitou Jesus que vai ser tudo maravilhoso daqui pra frente, não vai. Existe uma colheita, né? Então, assim, se a pessoa ela bebeu e fumou a vida inteira, aí quando ela tá velha, ela aceita Jesus. Talvez ela tenha uma doença a colher. Às vezes não, mas às vezes ela tem. Ela pode colher aquela consequência do corpo dela ficar inalando aquela substância e bebendo, né, aquela química. Então, existem coisas que acontecem, que a gente colhe, que a gente planta. É uma lei de semeadura, gente. Então, assim, ou a gente obedece ou a gente obedece, tá bom? Então, assim, sempre confessem os seus pecados, para que a gente venha alcançar a misericórdia de Deus e fechar a brecha, para os demônios não terem permissão de entrar, né, com o direito, né, dentro da palavra de Deus, para poder nos atormentar, tá bom? Então, ó, vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei. Eu tô olhando para cá porque eu anotei no meu caderno, tá, gente? Então, eu vou estar lendo para vocês. A justiça de Deus não falha. Essa frase que as pessoas costumam falar, né? Essa frase é verdadeira. É válido para os anjos, demônios, seres humanos, sendo ou não cristão. Ó, para saber como funciona de fato a justiça de Deus, precisamos aprender diariamente sobre a sua palavra. Para me saber se Deus aprova alguma coisa ou não, se eu estou de acordo com a palavra dele ou não, se eu estou em obediência ou se eu estou em pecado, eu preciso ler a palavra, né? Se eu sei que eu não posso ter relação enquanto eu não casar, é porque eu conheço a palavra, né? É porque eu tenho meu relacionamento com Deus e Deus me direciona no caminho dele. Não tem como a gente dizer que é cristão e a gente deixar a nossa Bíblia pendurada na estante. Não é dessa forma que funciona. Se a gente decidiu seguir o caminho de Deus, a gente precisa conhecer esse Deus e cuidar para poder obedecer cuidadosamente a palavra dele, né? E quando a gente conhece a palavra dele, a gente sabe também como lutar como lutar na batalha, né? Como lutar contra os demônios, né? Como lutar também em várias coisas, como se defender, né? Da palavra que Deus fala resista ao diabo e ele fugirá de nós. Então eu sei que se eu resistir ao diabo com as armas espirituais, com a fé, o diabo vai fugir, ele vai desistir, pelo menos nessa área, né? Eu não posso garantir para vocês que eles vão ficar o resto da vida sem atormentar vocês e a gente, né? Porque ele não vai fazer, né? Ele vai lutar até o fim para nos afastar de Deus antes da volta de Jesus ou da nossa morte, né? Pra gente se encontrar com Jesus. Mas eu sei que se eu resistir, ele vai fugir de mim, pelo menos daquela área. Então eu vou, né, resistir. Por mais que pareça difícil, eu vou resistir, porque eu sei que ele vai fugir, tá bom? Porque na palavra diz isso. Então se eu não ler a palavra, não tem como eu saber, não tem como eu me defender, gente. Não adianta você ficar só vivendo de vídeos, vivendo só de pregação, você precisa pegar a palavra e ler. A gente costuma chamar de espada, né? A nossa palavra, ela é espada. Então, é realmente porque a gente luta através da palavra de Deus. As coisas só funcionam no mundo espiritual quando a gente luta de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os demônios, né? Eles conhecem a palavra de Deus e sabem o direito que eles têm sobre nós. Toda vez que abrimos uma brecha através do pecado, toda vez que a gente peca, a gente abre uma brecha para que eles venham nos atormentar, de alguma forma. De qualquer forma que a gente abrir, nós pecarmos, nós estamos abrindo essa brecha. É por isso que a gente tem que confessar. Tem gente que fala, nós se arrependemos, agora Jesus cobriu todo o pecado, então tá tudo perdoado. Não, não está tudo perdoado, tá, gente? Está tudo perdoado. Sim, os pecados que a gente que passou, que não tem como voltar atrás. Por exemplo, né? Vamos lá. Eu bebia. E bebia mesmo, gente. Mas é um exemplo para vocês, tá? Eu bebia.
Eu sei que eu não posso beber agora porque eu aceitei Jesus. E eu sei que Deus me perdoou porque eu bebi minha vida passada. Graças a Deus não bebi a ponto de ter uma colheita de uma doença, mas poderia ter, né? Então, graças a Deus não tive. Mas, se eu continuar a beber de novo daqui pra frente, eu vou estar em pecado. Então, eu preciso, né? Eu preciso sair desse vício, tá bom? Ah, Priscila, mas beber não é pecado. É pecado se você for viciado. Gente, eu não sou de ficar cobrindo pecado. Eu falo as coisas na lata. Se a pessoa quer aprender ou não. Gente, eu jamais vou chegar em uma pessoa e, e fica falando pra todo mundo, gente, vocês podem beber nem que seja uma latinha de cerveja ou um copo de vinho, porque Jesus bebia, aí usa aquelas, né, aquelas desculpas pra poder acobertar o pecado. Gente, pelo amor de Deus. Eu bebia. Eu sei que se eu voltar a beber, eu vou viciar. Como que eu vou chegar numa pessoa que foi liberta do vício do álcool e falar pra ela, você só pode beber só um pouco? Ela não vai beber só um pouco, gente. Ela vai viciar, porque ela já foi viciada. E quem não é viciado e bebia só um pouco, pode viciar, porque vai ficar. Um copo que você toma todo dia, gente, se torna um vício. Tudo que você faz todo dia se torna algo hábito na sua vida. E se for algo de ruim, se torna um vício. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente não pode cobrir pecados. A gente tem que falar a verdade na lata nua e crua. Tem muita gente escondendo, gente, cobrindo os pecados. Então a gente tem que literalmente descobrir isso, mostrar para as pessoas a verdade nua e crua. É assim. Não beba, não beba, não fume, não. Fale a verdade que tem que falar. Doa quem doer. O importante é que você está fazendo a sua parte, tá bom? Outra curiosidade, que na verdade não é tanta curiosidade assim, né? Eles são mentirosos. Na palavra do Senhor diz que o diabo ele é o pai da mentira. Porém, gente, tem hora que eles falam a verdade. Se eles chegar diante de Deus para falar para Deus alguma coisa que a gente fez, eles estão falando a verdade, porque eles sabem que Deus vai saber se aquilo é verdade ou não. Então eles falam a verdade, né? Do mesmo jeito que ele disse sobre Jó, né? Ah, é, você está, ele te obedece porque, para resumir, né? Ele te obedece porque você deu muitos bens para ele, muitas coisas, tira dele para ver. Ou seja, ele querendo ou não, ele tava falando uma verdade, né? Que Deus tinha dado todas aquelas coisas para Jó. E tem gente que ama ficar alisando a pobreza, né? Falar que Deus quer que a gente viva uma vida miserável é, só porque achando que cristão não pode ter nada na vida só porque, né? Então, mas não é assim que funciona. A gente não pode romantizar a pobreza, né? Pobreza é pobreza. Deus, na palavra do Senhor diz que Jesus se fez pobre no nosso lugar. Então nós temos o direito, sim, de buscar uma vida abençoada em Deus. Não estou falando aqui que a gente tem que buscar luxúria, tá, gente? Luxúria é uma riqueza assim exagerada. Mas vocês nunca vão me ouvir falar aqui que Deus quer que a gente tenha uma vida miserável. Por mais que eu esteja passando uma vida miserável. Seja um exemplo para vocês, né? Um exemplo. Eu esteja numa vida miserável. Eu jamais vou falar que essa é a vontade de Deus, nem para mim, nem para ninguém. Deus, ele não tem o agrado dele de ver as pessoas na pobreza, gente. Se a pobreza nos entristece, imagina Deus. Na palavra do Senhor diz que se os seus pais terrenos, que são maus, né, sabem dar os bons presentes aos seus filhos, quem dirá o nosso pai que está nos céus, né, o nosso pai. Então, assim, eu vejo pela minha filha, né, gente? Se um dia Deus me dá uma condição bem abençoada, assim, e do nada eu descobri que a minha filha tá lá na casa dela casada, mas ela tá passando uma situação muito difícil. Gente, jamais eu vou conseguir botar uma comida na boca com a consciência limpa, sabendo que a minha filha tá passando situação financeira difícil. Então, assim, gente, se não traz paz pra nós, quem dirá pra Deus? Então a gente não pode romantizar a pobreza, né? Mas enfim, mudamos um pouco o foco, né? Mas é um exemplo para vocês. Então eles são mentirosos, tá? Mas eles falam, tem momentos que eles falam sim a verdade. E não sei se vocês já ouviram falar, né? De um demônio na vida de alguém falar uma verdade sobre a vida da pessoa que ela tá em pecado, por exemplo, né? Alguém chega. Por isso que eu sempre falo, gente, tome cuidado para expulsar demônio. Porque não é simples e não é fácil. Quer dizer, é fácil pelo nome de Jesus, mas a gente tem que estar com a nossa vida reta, em obediência a Deus. Porque eles conhecem também os nossos pecados, o que a gente tem feito, eles sabem das nossas fraquezas, né? Então ele sabe se a gente está em pecado ou não. Então, se a gente for expulsar e tiver em pecado, ele pode muito bem fazer a gente passar vergonha na frente das outras pessoas confessando o nosso pecado. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, tá bom? É, Ó, eles usam, que nem eu acabei de falar, ó, eles usam pecados antigos contra você.
porque eles conhecem nossas fraquezas. É o que eu falei pra vocês. Se a pessoa foi liberta de alguma coisa, lá na frente, o diabo vai querer trazer aquela à tona pra ver se realmente você foi liberto mesmo. Porque eles são assim, eles são astutos. É por isso que a gente tem que ter a nossa carne crucificada, né, em obediência a Deus, para que as coisas possam, né, fluir direito, tá bom? É, outra, outra, outra coisa sobre eles. Eles lutam na mente. Então, eles não vão necessariamente aparecer pra gente, né? Mas eles lutam na nossa mente para fazer a gente pecar, lutam através do medo. Quando você tem medo de madrugada, às vezes você vai orar vai levantar de madrugada para orar, eles vêm contra você na sua mente, colocando medo. São eles, gente. Repreenda o medo no nome de Jesus, tá bom? Repreenda para que você consiga orar. Porque eles lutam de todas as formas, né? Então a batalha na mente é a pior de todas. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês de como ter vitória na batalha espiritual. Vamos lá. Lutar em oração, as armas são as mesmas, gente. Lutar em oração, obediência a Deus, jejum, louvor, oração em línguas, né? Para quem é batizado no Espírito Santo e fala em línguas. E principalmente a palavra. A palavra é a nossa espada, né? Ela é o que faz a gente vencer as fraquezas, os pecados e os demônios. É a palavra, tá bom? Vença com a palavra. Leia a palavra, leia todo dia, estude. Se preciso for, se você conseguir, faça um estudo aprofundado, pague um curso ali confiável para estudar literalmente a palavra. Mas estude e busque tão somente a revelação da palavra, né? Porque o estudo em si, ele não traz revelação da palavra, ele traz conhecimento. Mas a revelação mesmo, ela vem de Deus. Então, pede muita revelação para Deus. Senhor, me revela. Se tem uma palavra que você não entende, Deus me mostra o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. E Deus vai falar, tá bom? Mas não adianta você fazer todas essas coisas se você não lê a Bíblia. Não tem como você jejuar se você não conhece a Bíblia. Como que você vai lutar na oração de guerra se você não conhece a palavra? Como que você vai se defender se você não conhecer a palavra? Tá bom? Então você precisa conhecer, ler, reler, reler, até ela tá aqui, gravada na sua mente, para você soltar ela na hora certa, tá bom? E para encerrar esse vídeo, gente, eu vou estar lendo 2 versículos. Gente, desculpa. Eu vou estar lendo 2 versículos que tem a ver com isso, que fala sobre guerra mesmo, sobre batalha espiritual, tá bom? Primeiro versículo. 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até o pensamento, a gente peca no pensamento. Então, traga todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? E Efésios 6:10, que diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor, ou seja, gente, tudo é através de Deus, né? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a luta é no mundo espiritual, é no reino espiritual, que também está aqui, né? Só que é invisível aos nossos olhos físicos, mas não deixa de estar acontecendo. Então a nossa luta é aqui, mas é espiritualmente falando, tá bom? Nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito isso. Ou seja, depois da gente ter terminado tudo, a gente tem que ficar firme ainda, tá bom? Não é terminar a batalha e se jogar, não. É terminar a batalha e permanecer firme. É o que eu falo para vocês e falei desde o início, né?
Nós não somos ovelhinha de Cristo, nós somos soldado de guerra. Deus te chamou para guerrear na sua casa, Deus te chamou para guerrear na igreja, Deus te chamou para guerrear dentro do seu propósito que Ele tem na sua vida, mas de alguma forma você vai guerrear, não tem como fugir da guerra, mesmo que você tenha que guerrear só apenas contra você, contra a sua vontade, contra pecados que não foram vencidos ainda, é uma guerra, e essa guerra, ela é espiritual. Nós só vamos vencer com as armas espirituais, mas uma garantia nós temos, que nós vamos vencer. Por quê? Se nós permanecermos firmes, se nós desistirmos, nós estamos perdendo, mas se a gente permanecer firmes, desculpa os latidos, tá, gente? Mas se a gente permanecer firme, a gente vai vencer, porque Jesus venceu todo o pecado, né? Todo o nosso pecado, ele levou todos os nossos pecados, né? Só que a gente precisa lutar para que essa palavra esteja viva em nós, porque a palavra ela é viva, gente, mas a gente não lutar para que essa palavra esteja viva em nós, ela não vai ser, tá bom? Então, assim, permaneçam firmes, lutem com todas as armas espirituais que estão disponíveis, que são as mesmas que a gente já conhece. O problema é que a gente não quer aceitar. Muitos não querem aceitar. Muitos chegam e falam: ai, eu tô lutando por um vício, eu já desisti porque eu não consigo. Como que você não consegue se Deus já te deu vitória? Na fé, Deus já te deu vitória. Então você precisa se levantar, se posicionar e lutar até o final, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Meditem nesses versículos que eu deixei aqui, que eu li aqui para vocês. E toda vez que vocês tiverem que batalhar também, leiam esses versículos para fortalecer a fé de vocês, tá bom? E amanhã eu espero vocês na live 10 horas da manhã. Espero que com os comentários ativados dessa vez, tá certo, gente? Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!